Querido amigo, querida amiga, a paz de Cristo está entre nós. Neste momento que nos reunimos, que bem disse ele, aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. Vamos vibrando intensamente em nossos corações, em nossas mentes. Vamos aquietando o nosso corpo físico e vibramos intensamente para o nosso lar. Pedimos a presença do nosso anjo de guarda para que ele esteja conosco nesse momento importante de nossas vidas e que os mensageiros de Jesus também possam estar conosco, que nossas orações possam ser levadas para todos aqueles que mais necessitarem, que nossas orações possam ser levadas às pessoas que agora estamos pensando nelas, para que essas orações cheguem até elas com muito carinho, com muito amor e que possa sarar feridas, seja feridas do coração, seja feridas do corpo físico, que possa acalentá-las, dar ânimo, incentivo para seguir em frente, que possa aumentar a fé, a perseverança, e tudo isto para que esteja junto conosco neste momento que estamos com Jesus, o nosso Mestre. Vamos vibrando intensamente para todos aqueles que estão em sofrimento, seja nas prisões, nos hospitais, em qualquer lugar que nossas orações possam chegar. Que essas nossas orações possam curar as pessoas que estão com ódio, as pessoas que trazem maledicência, as pessoas que ainda estão no erro, que um dia, com certeza, chegará o tempo que ela estará com Jesus em seu seio. Elevemos nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus, pedindo ela que cubra sobre nós com seu manto sagrado, com sua ternura, com seu amor, com seu carinho. E com Maria nós vamos até o Mestre Jesus. Nossa gratidão a Jesus pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas e nos traz para a luz eterna e feliz. Jesus que nos ensinou a como orar ao Pai, nosso Criador. Vamos mentalizando Jesus numa cúpula dourada, refletindo a sua luz, junto com Maria, sua mãe, e vamos juntos orando ao nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, envolvidos por este amor do Cristo, de Nossa Senhora e de nosso Pai, pedimos a permissão de Jesus, de Maria e de Deus, nosso Pai, de nossos benfeitores espirituais, do nosso mentor, para que possamos dar o início desse nosso encontro semanal, oração no lar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma oração no lar. Hoje, com a lição O Revolucionário Sincero, do livro Jesus no Lar. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou, de início, nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta
e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e, onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida, que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E, notando que o anjo lhe aparecia, no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes, a cada um, maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio, dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir, sem desastres, a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente. Mas o Mestre Divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Querido amigo, querida amiga, façamos um pequeno comentário e, ao final, uma reflexão. Judas conversava entusiástico
sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém. E o Senhor Jesus contou esta história, dizendo que um rei antigo era considerado cruel pelo povo, de tal forma que o povo convidou um principal dos profetas para que ele pudesse chefiar uma rebelião e assim tirar o rei do trono. E o profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas de tanto ele ouvir as pessoas falando, dizendo que ele era um rei que perseguia, que usurpava e flagelava os vassalos, ele passou então a acreditar. E foi assim que ele se inflamou, ficou igualmente com a ideia aceita de uma revolução como o único remédio que pudesse resolver a questão. E na véspera de acontecer o que estava combinado, ele resolveu buscar Deus, porque ele tinha muita confiança, e ele subiu ao monte e rogou a divina assistência para que pudesse ser ajudado. Foi com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabular de espírito a espírito, isto é, frente a frente. O emissário estava junto com o profeta, que o acusou o rei, quanto sabia de oitiva, isto é, o quanto ele sabia que tinha ouvido do povo. Suplicou a aprovação para que pudesse ter uma revolta e a aprovação do divino poder. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade. O anjo viu sinceridade naquele profeta, mas disse para ele: em nome do Senhor Supremo, o projeto ficará aprovado com uma condição. Nós aprovamos que haja rebelião, mas tem uma condição. Antes, vai conviver com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O anjo deu essa condição para que ele pudesse primeiro viver 100 dias junto ao rei, e se a consciência dele realmente estivesse com aquele pensamento de destronar o rei, assim teria o apoio de Deus. E o chefe honesto aceitou a proposta. Ele era simples e sincero e dirigiu a casa real, ao castelo do rei, e solicitou a função de um apagado servidor. Para isso ele se colocou no serviço do monarca, mas de coisas simples, na limpeza. E ele foi percebendo que o rei não dispunha de tempo para nada, menores obrigações como o gosto de viver, não tinha lazer. E ele via que os ministros, conselheiros, impertinentes, ele percebia que ele era atormentado hora em hora. Na qualidade de pai, ele era privado da ternura dos filhos e também a falta da sua esposa. O profeta viu que ele perdia também a saúde física naqueles banquetes excessivamente repetidos, e era obrigado ainda a ouvir mentiras de súditos bajuladores, ingratos. Ele nunca dormia, nem alimentava em horas certas. E, acima de tudo, ele tinha que vigiar as próprias palavras. O orientador da massa popular, isto é, o profeta, reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual. O rei não gozava nem mesmo da facilidade
de fazer uma prece a Deus. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E ele notou a presença do anjo quando ele estava orando. O profeta implorou misericórdia para o rei. Ele implorou misericórdia para o rei, e agora ele compadecia sinceramente do rei devido à sua condição. Em seguida, ele chamou o povo, notificou da atual situação do rei, dizendo que o homem mais torturado em todo o reino era ele. E, ao invés de suspirar da insubmissão, competia a cada um o entendimento de mais trabalho construtivo. Ele dizia para o povo que não era para haver ali aquela insubmissão por parte deles, e sim que houvesse um trabalho construtivo com entendimento, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir ali com a sua elevada missão. Desta forma, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Porém, Judas ficou desapontado e ia até fazer uma ponderação irreverente, mas Jesus se adiantou e disse: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Essa história é muito interessante porque relata exatamente a falta de conhecimento que o povo tinha em relação ao seu rei. E falavam mentiras. Aquelas mentiras foram se avolumando, chegando até o ponto de chegar para aquele profeta, que foi ver de perto o que estava acontecendo. Nesta lição, nós podemos trazer para os nossos dias e ver também como se encontra as nossas famílias. Quando você tem uma pessoa falando de uma outra família, do que está acontecendo lá, naturalmente coisas negativas, é preciso que nós oremos para a família, porque as pessoas desejam sempre fazer o melhor. E é necessário que nós possamos orar muito para essas famílias, ou para outro dirigente também, o dirigente de uma casa espírita, o dirigente de uma igreja católica, um dirigente de um culto evangélico. Todos eles têm suas dificuldades e que nós não vivemos essas dificuldades. E muitas vezes, ou na maioria delas, é muito fácil nós criticarmos, ao invés de nós percebermos o que Jesus aqui colocou, que cabe a cada um de nós aquilo que está à disposição para que nós possamos fazer a nossa parte e ajudar naquilo que for preciso. Porque a crítica, aquela questão de nós querermos falar da vida alheia, denegrir as pessoas ou as famílias ou as instituições, nós não devemos fazer isto. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos preparando para as vibrações finais. Buscamos Jesus, vibrando muito amor, carinho e paz em nossas mentes. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas que estão junto a nós e que elas, fluidificadas, possamos usar diariamente no tratamento de nossa saúde material e espiritual. Vibremos intensamente para todos os países do globo terrestre
levando paz e harmonia entre todos os povos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Vibremos pela nossa amada pátria Brasil, por todas as pessoas que detêm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum. Para o nosso presidente da República, que possa se manter fortalecido na fé, perseverança e otimismo na condução de nosso país. Neste momento, as equipes espirituais do plano maior encontram-se entre nós, nosso anjo de guarda, todas as equipes responsáveis por esta atividade. A equipe espiritual, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores enviados pelo professor Eurípides Barçanufo e demais fraternidades que nos auxiliam neste momento. Ao nosso anjo Ismael, protetor do Brasil, pedimos que nos auxiliem a manter a fé em um novo porvir, perseverança no bem e mantermos no otimismo. E que cada um de nós possamos nos ajudar mutuamente ao ver um irmão ou irmã em necessidade de equilíbrio espiritual ou necessidade material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os lares, incentivando a realizarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, mantendo este local com equilíbrio, concórdia, perdão e muito amor entre todos os moradores. Enviemos nossas vibrações de carinho e de amor a todas aquelas pessoas que conhecemos, debilitadas pela idade, as que estão com medo ou que estão neste momento com doenças, principalmente aquelas mais graves. Junto com este amor que vibra em nossos corações e nossas mentes, vamos agradecendo a todos os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Vibremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.